pouco desse empate e vitória nos pênaltis do Barcelona, então, sobre o Manchester City. Começou, né, a pré-temporada oficialmente. Antes eu quero te pedir, se tu é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, tua inscrição é muito importante. Olha aqui na descrição, que aqui na descrição vai estar o Instagram e Facebook do canal, beleza? Não vai ser um vídeo muito longo, não tem muita coisa para analisar, até por ser pré-temporada. Antes disso, o Barcelona tinha feito um amistoso, né, que o Barça tinha vencido por 1-0 do Olot, só que esse amistoso foi mais um jogo treino, porque foi num dos estádios assim de treino do Barcelona, né? E nem teve transmissão, nem do próprio Barcelona, só foi tirado algumas fotos e publicadas nas redes sociais, mas onde o Barça venceu por 1-0, e foi um treino onde já entrou em campo Vitor Roque, já entrou em campo Baldé, já entrou em campo alguns desses jogadores. Mas foi mais um jogo treino. Agora o Barcelona faz essa tour, né, essa viagem para os Estados Unidos, é a FC Series, né? Antigamente chamada de Florida Cup, que está organizando. Tem outras equipes também, nem todos se enfrentam, porque, por exemplo, o Chelsea também tá, mas o Barcelona não vai enfrentar o Chelsea, né? Por exemplo, cada um ali vai ter os seus 3 jogos. O Barça começou hoje contra o City, enfrenta o Real Madrid no sábado e enfrenta o Milan na terça que vem. Aí depois vai pegar o Mônaco, né? Pelo troféu Rangamper. Depois começa a temporada com La Liga e, enfim. Bom, o time que o Barcelona começou, tá? Foi Iñaki Peña, Héctor Fort, Domingues, Lenglet, acredite se quiser, né? Martín, o Casadó, Bernal, Araújo, Pablo Torre, Vitor Roque e Paul Victor, né? Algumas coisas então para considerar. O Lenglet, ele estava emprestado, né? Tava lá no Tottenham e tudo. Só que o Tottenham não quis ficar com ele. Não comprou. Não fez a compra do jogador. E o contrato dele é um tempo que eu acredito que o Barça não vai pagar a rescisão, né? Porque não está em condições de estar pagando aí. E é torcer para algum clube se interessar pelo Lenglet. Senão, ele vai ter que ficar aí até terminar o contrato. Dificilmente vai ser titular com a boa zaga que o Barcelona tem. Mas tá aí, né? Pôr ele pra jogar, de repente joga bem, de repente dá pra fazer negócio, mas enfim, é difícil algum jogador ser destaque no jogo como hoje, né? Esses amistosos, normalmente quem são mais destaques são os atacantes, né? Porque esses amistosos eles têm muito mais gols que o normal, enfim. Outra coisa também, o Araújo, ele tava também emprestado, né? Ele tava no LA Galaxy, esse jovem Araújo, né? Ele é um meia atacante, assim, vamos dizer, né? Esse Araújo, então, que jogou hoje pelo time do Barcelona. Outra coisa também, o Paul Victor, que jogou como atacante, ele veio do Girona. Ele é um jogador jovem e foi uma contratação que o Barcelona fez. Ele veio do Girona, tá? No mais, cara, são gurizada da base, né? La Masia. Eu acho que os que a gente mais então fica de olho também é o Pablo Torre, por exemplo, que é um jogador que a gente pode ver ele entre os relacionados durante a temporada. O Xavi usou ele algumas vezes, poucas, mas sim, né? E a gente pode ver ele de repente relacionado em alguma ao longo da temporada. O Héctor Fort, até por lesões, o Xavi colocou o Héctor Fort algumas vezes para jogar e começou hoje jogando, né? Aí tem o Casadó, alguns nomes até conhecidos. Mas no demais, eu não sei se algum desses vai ter minutos na temporada, tá? A grande maioria é do Barça B. No segundo tempo, aí eu falei o time titular. Cara, eu não vou falar o nome de todos que entraram, porque muitos eu não conheço, porque são do Barça B, entendeu? E foram 11 substituições no segundo tempo. É bem coisa de amistoso mesmo, tá? No segundo tempo do time principal a gente viu Oriol Romeu, a gente viu Íñigo Martínez, a gente viu o Baldé, a gente viu o Lewandowski entrando no segundo tempo. O Lewandowski até deu umas arrancadas, né, umas corridas pré-temporada. Tipo, tinha um lance que ele podia ter servido, né, o seu companheiro ali na cara do gol, resolveu chutar. Coisa de pré-temporada, claro, né? Eu não vou estar cobrando aqui o primeiro jogo da temporada. Acho que ele entrou com um pique bom aí de jogo, tá? O Lewandowski entrou no segundo tempo, muito aplaudido e tudo, né? Enfim. E o outro destaque desse time, que o Vitor Roque começou, né? Acho que esses são os primeiros destaques.
Dado todos os descontos, porque é pré-temporada, começo de temporada, o City também, né? Demonstrou isso. O City começou com jogadores conhecidos, né? Começou com o Grealish, com o Haaland, né? Com seu time ali bem, né? Poucos nomes ficaram de fora dos que a gente mais conhece. Mas é tudo pré-temporada também, né? Muito pouco o Haaland já apareceu. Primeiro que o jogo já começou atrasado, era para ter começado horário de Brasília, às 8. No nosso horário de Brasília aqui começou 9h20, por ali. Então foi mais ou menos 1h20 de atraso, por causa do tempo, né? Por causa das temperaturas. O Marcelo Beckler disse, até ele postou que isso pode acontecer na Copa do Mundo também, né? Tem que ter esse cuidado aí. Mas então acabou atrasando o jogo lá. Mas enfim, cara, de jogo mesmo, tá? O que eu acho que deu pra notar do time do Barcelona. É claro que é difícil até tu se basear, porque não tava com as peças do time, né, que a gente sabe que vão ser titulares ao longo do ano. Não tava com o time principal. Mas hoje ele montou uma espécie de 4-2-3-1, né? Um 4-3-3, mas meio que para 4-2-3-1. Por exemplo, algumas diferenças que já deu para notar desse jogo do Hansi Flick. Ele não foge da metodologia do Barça, não foge da metodologia de jogo posicional, não foge de toda a ideia que é Barcelona. Mas é um jogo mais rápido. Por exemplo, uma das grandes dificuldades que a gente tinha com o Xavi era a finalização, né? O time rodava a bola, para acabar, sei lá, dando chuveirinho na área, para acabar dando cruzamento. Às vezes nem conseguia chutar direito a gol. Posse de bola tinha muitas, né? Girava de um lado para o outro, passa, mas na hora de finalizar não conseguia. O estilo de jogo do Hansi Flick, ele não foge do que era o estilo de jogo não vou dizer do Xavi, vou dizer da ideia barcelonista, da ideia do Barcelona. Jogo posicional, posse de bola, troca de passes, né? Mas eu acho que ele é mais veloz, ele é mais rápido, tá? Rápido. É claro que é muito difícil de tonalizar, porque os jogadores titulares da temporada não estavam hoje. E os jogadores titulares da temporada, alguns têm funções, características suas, que eles vão agregar nesse estilo de jogo. Então é muito difícil querer analisar. Mas a gente já pôde perceber que o Hansi Flick é um cara que gosta de atacar a área do adversário, de estar na área do adversário, com um time veloz, né? Tu recebe, por exemplo, o Pedri vai receber, mas se ele vê o Rafinha ali na área, ele já passa. Então, eu acho que o que a gente pode ver do estilo de jogo do Hansi Flick é que ele, sim, é esse estilo de posse de bola, é esse estilo de troca de passes, mas mais veloz, mais criando, mais passando. Já se puder, já entra na área. Vai, passa um pro outro, já vai para a área. A finalização não é para ser um problema. Cria as oportunidades para o atacante finalizar, né? Em questão aí, eu também acho que o Barcelona povoou bastante o meio campo, né? Foi um Barcelona que povoou muito o meio campo. Mas é como eu falei, por exemplo, no segundo tempo, quando o Baldé entra, aí o Barça começa a ocupar mais as pontas. Mas até o Baldé entrar, eu acho que o Barcelona ele foi muito mais pelo meio campo. Né? Tanto que o Vitor Roque, por exemplo, quando o Barcelona não estava com a bola, o Vitor Roque ele estava mais pelo meio. Eu achei que o estilo de jogo do Barcelona, pelo menos no começo do jogo, ele foi mais pelo meio. Então, se eu fosse elencar esse vídeo por tópicos, primeiro tópico fica essa. O time do Barcelona do Hansi Flick, ele não desrespeita a história do Barcelona na questão de tática, é jogo posicional, é troca de passes, mas tem as características do Hansi Flick. Um jogo mais veloz, um jogo que eu acho que o Barcelona vai entrar muito mais na área do adversário, vai finalizar muito mais e vai ser mais objetivo. Mais veloz, mais velocidades, mais trocas de passes. E quando tá sem a bola, vai ser interessante também ver, né? Talvez a gente vai ter jogadores mais vindo pelo meio para pressionar e roubar a bola. Mas vai continuar aquela questão dos laterais avançando, porque quando o Baldé entra no segundo tempo, o Baldé estava agindo exatamente como ele agia com o Xavi, ocupando todo aquele corredor até o final, sendo um lateral atacante, um lateral que ajuda, tá? E também é claro que é muito difícil analisar, porque como eu falei, né, a gente não estava com os jogadores que vão ser titulares ao longo da temporada e as suas características que eles vão colocar, né? Outra questão interessante, o Thiago Alcântara faz parte da comissão técnica do Hansi Flick e o Thiago Alcântara foi um meia, então o Thiago Alcântara vai ajudar muito na questão do meio campo e deu pra ver que o tipo de jogo do Hansi Flick ele povoa muito o meio campo, a bola roda mais ali pelo meio campo. Não sei se foi talvez uma estratégia específica também porque era o City, mas eu acho que o Thiago Alcântara, que já foi jogador do Bayern, já foi jogador do Barcelona, sabe o que é Barcelona, vai agregar muito. E o meio campo
vai ser um cérebro do time, vai ser um construtor. Vai ser um construtor muito grande. E em algumas oportunidades, talvez a gente tenha pontas participando na área, nas jogadas, tá? Acho que é interessante essa ideia de estilo do Hans Flick. Coisa também que eu achei importante, atuações individuais, tá? Como eu falei no começo do vídeo, muitos jogadores que a gente viu são do Barça B. E não vão ter tantos minutos, pelo menos nessa temporada. Mas, tá, por exemplo, o Pau Victor, que jogou como atacante, ele veio do Girona. O Barcelona contratou ele do Girona. Ele deve ser um jogador que vai ganhar minutos ao longo da temporada. Pablo Torre, ele tinha ganhado alguns minutos com o Xavi, né? O Xavi tinha colocado ele em algumas partidas, né? Poucas. Mas ele também é um jogador que ele pode estar como entre os relacionados entre muitas partidas. Para mim hoje, Pablo Torre e o Pau Victor foram os dois melhores do Barcelona no jogo. Primeiro tempo, né? Ambos fazem os gols, ambos participando. Se dá para dizer de caras que aproveitaram a oportunidade, foi, né, o Pau Victor que, estreando com a camiseta do Barcelona, deu o seu melhor por essa camisa. Também o Pablo Torre, porque é um guri, ele sabe que o Barcelona é um time que aproveita, né, seus guris. E acho que o jogo de hoje também ficou muito marcado pela La Masia, né? O Barça vai ter um futuro brilhante, porque os guris de La Masia, tá, a gente tem o Yamal, a gente tem o Gavi, tem o Pedri. Mas e esses que entraram hoje? Muitos fizeram seu primeiro amistoso de pré-temporada com a camisa do Barcelona. Querendo o jogo e não estavam nem aí. Se era contra o Manchester City, né, do Haaland, enfim, tá? Então acho que fica esse destaque para a base, né, porque o Barcelona tem a melhor base do mundo. Mostrou isso mais uma vez. Orgulhoso aí da vontade, do quanto esses guris queriam o jogo hoje. E Pablo Torre e Pau Victor foram os que melhor aproveitaram a sua oportunidade, porque jogaram muito bem. Tá? Jogaram muito bem mesmo. No segundo tempo, então, como eu falei, a gente teve a entrada de alguns jogadores, né? Lewandowski acho que entrou bem, né? Deu um pique em alguns momentos. Era jogo de pré-temporada, mas acho que ele entrou bem para uma volta, assim, de férias. No mais, cara, me preocupa, tá? O Vitor Roque. Vitor Roque, tomara que ele não esteja muito pressionado. O Vitor Roque passou por um episódio que talvez ele não precisava ter passado, que foi muito uma questão de mídia, assim. Um cara injustiçado, que não está sendo colocado. Então me preocupa ser colocado uma pressão em cima dele de que ele tem que passar resultados rápidos porque ele só não entrava porque era injustiçado. Cara, tem que ter calma. Eu achei o Vitor Roque nervoso e não pôde mostrar o melhor dele nessa partida. Pela regra, né, da FC Series, né, empates vai para pênaltis. É claro que não é a mesma coisa que uma disputa de pênaltis decisiva, né? Era pré-temporada. Mas o goleiro que entrou no Barcelona no segundo tempo, né? Pastralaga, aproveitou, né? E é de La Masia também, cara. Quem sabe não é um futuro aí. E aproveitou. Ele pegou 2 pênaltis do Manchester City. Tá certo, não bateram muito bem, né, os jogadores, entre eles o Phillips, do Manchester City. E ele pegou os 2 pênaltis muito bem, né? E o Astralaga pegou, né, os 2 pênaltis e o Barcelona, após o empate de 2-2, ganhou, né? Importante mencionar que um dos gols do City foi do Grealish, né? E qualidade também, né, individual ali do jogador do City que entrou na área, fez um golaço. Até tinha perdido um gol, né? Bem parecido. Mas é isso, tá, pessoal? Acho que é muito mais importante que resultados na pré-temporada. Essas análises que a gente faz, né? Uma base. Eu termino, então, essa partida, eu terminei, então, com essa ideia. Sobre o que eu falei da tática do Hans Flick e também questão da base, né? Esses 2 jogadores, o Pau Victor e o Pablo Torre, que aproveitaram a oportunidade. Pablo Torre, a gente já via falar muito que é um bom jogador promissor. Fico preocupado até que ponto o Vitor Roque pode estar pressionado. Mas no mais, cara, não dá pra analisar muita coisa. Que bom que o Barcelona ganhou, né? Vai animado. Porque tem um El Clássico. Parece que o Endrick já vai jogar no Real Madrid, já vai começar jogando. Acho que o Real Madrid já vai ter mais jogadores tentando preparar um time titular da temporada, né? Acho que o Mbappé não vai estar ainda, né? Eu acho. Eu não vou conseguir, eu não vou chegar, eu acho, a assistir esse jogo do Real Madrid contra o Milan, mas eu vou tentar me informar que time que eles colocaram para imaginar o que vai ser no El Clássico. Mas o Barcelona, daí sim, eu quero ver quem que vai começar no El Clássico. Pode ser que no El Clássico a gente já tenha mais minutos de Lewandowski, mais minutos dos jogadores principais que estão nos Estados Unidos. E ver, né, até que ponto pode mudar a tática do Hans Flick, enfim. Mas sempre levando em consideração que é uma pré-temporada rápida, né, porque são só 3 jogos, na verdade. É isso, pessoal. Tamo junto. Uma boa noite a todos. Valeu. Aliás, boa noite eu digo porque eu tô gravando esse vídeo assim que acabou o jogo, né. Não é costume até o Barcelona jogar nesse horário. Mas se estiver olhando no outro horário do dia, né, um bom dia, boa tarde.